no Evangelho de João, no capítulo 21, no verso 19, a parte B, já no finalzinho do verso, Jesus faz um convite a um discípulo e ele fala: segue-me. E sobre esse convite que eu quero conversar com você hoje. Jesus ele tem proposto para nós o convite de segui-lo, de aceitá-lo, de viver com ele uma vida. E quando ele nos apresenta convite, para que nós possamos fazer alguma coisa, ou segui-lo, ou aceitá-lo, ou ter uma vida de comunhão com ele, Jesus ele tem um interesse de que nós o aceitemos, sabe? O aceitemos sem hesitar ou até mesmo sem murmurar. Porque todos os convites de Jesus vão nos levar a experimentar coisas grandes, coisas poderosas, coisas boas para nós. Jesus só tem coisas boas para nos oferecer. Então todas as vezes que Jesus nos faz um convite, ou todas as vezes que a Bíblia menciona um convite de Jesus, para que as pessoas possam aceitá-lo, vem por trás desse convite uma manifestação gloriosa de Deus, uma bênção, algo poderoso que vem da parte de Jesus para essas pessoas. E hoje não é diferente, Jesus continua fazendo convites. E esse texto diz que Jesus convida um discípulo dele falando: segue-me. E quando a gente começa a ouvir a voz de Jesus nos dizendo segue-me, e a gente tem a obedecer, a gente vai ver coisas incríveis e poderosas. Hoje a gente tem uma tendência de ficar seguindo pessoas nas redes sociais e sendo orientados muitas coisas por muitas pessoas pregando a palavra de Deus, outras nem tanto, e outras que não tem nada a ver, que a gente segue por curiosidade, e os conteúdos que elas expressam, o convite que elas expressam, as coisas que elas fazem, em nada ou muito pouco contribui para a nossa vida espiritual. Mas nós estamos lá seguindo. E quando se trata de Jesus, muitas vezes a gente fica pensando se vale a pena mesmo seguir Jesus. Você vê se vale a pena ter um embasamento bíblico para ter uma direção com Ele, para ter uma vida com Ele. Às vezes nós recebemos um convite de Jesus para tê-lo como nosso Senhor e Salvador, a gente questiona, a gente pondera, a gente faz várias coisas para ver se é aquilo que realmente importa para nós. Mas quando Jesus ele nos faz um convite e Ele se apresenta para nós de uma forma poderosa, ele quer que a gente siga Ele, porque tem princípios. Jesus, ele na trajetória dele, ele se apresenta, além de nos convidar, ele se apresenta com coisas que vêm através desse convite. Ou seja, quando nós aceitamos o convite de Jesus, nós recebemos da parte dele grandes revelações. E Jesus conta 3 revelações dele para nós. Então ele fala lá em João, no capítulo 14, no verso de número 6, o próprio Jesus Cristo nos diz o seguinte: disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Ou seja, se nós temos interesse de chegar até Deus, se nós temos interesse de conhecer Deus, nós temos que ir através de Jesus. E Jesus ele dá esses 3 pilares de forma de que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Jesus, Ele é o caminho. Você já tentou ir a algum lugar sem ter caminho? Se não tem caminho, se não tem por onde você ir, você fica parado no mesmo lugar. Você não vai sair desse lugar ao chegar até um destino se você não tem caminho. Então Jesus ele se apresenta como um caminho, e é através dele que nós vamos chegar até Deus. É através de Jesus que nós vamos conhecer Deus. É através de Jesus, é andando nele, é tendo experiências em Jesus que a gente vai tendo revelações e direções para seguirmos. Jesus é o caminho, e nesse caminho vai ter sempre setas nos orientando a ter uma vida segura e firme diante dele. Sabe, às vezes a gente vai andar um trecho em Jesus, que é o caminho, que é em Jesus, e daí a pouco nós vamos ver uma placa de sinalização dizendo arrependa-se, sabe? E a gente começa a ver essas placas de sinalização, e a gente começa a ver o arrependimento, o interesse de andar por essa via segura, por esse caminho seguro, seguindo todas as orientações.
Então, no decorrer da nossa caminhada em Jesus Cristo, nós podemos se deparar com essas placas, né, nos direcionando como arrependa-se, ame, perdoe, jejue, ore, lê a Bíblia, honra pai e mãe, né? Faça as coisas como se fosse para Deus. Então, em Jesus nós vamos trilhando caminhos e uma rota segura, né? Que vai nos direcionar até Jesus, que vai fazer com que a gente chegue até Jesus. É um caminho seguro. Então, em Jesus ele disse: olha, eu sou o caminho. Não tem outra forma, não tem outra maneira da gente chegar até Jesus, até Deus, se não for através de Jesus Cristo. Então, nosso conhecimento de Deus passa por Jesus Cristo. Tem que passar pela pessoa de quem Ele é. Segundo ponto, ele fala que Ele é a verdade. Queridos, num tempo onde de muito tempo, né, de coisas que nós viemos aprendendo, tudo hoje é questionado e tudo é refutado como mentira ou como engano. Estar em Jesus e ter a verdade vai nos trazer clareza sobre muitas questões. Somente a verdade pode sobrepor a mentira. E a gente não consegue sobrepor a mentira se a gente não conhecer a verdade. E Jesus disse: eu sou a verdade. E todas as vezes que é nos apresentado coisas que refutam as Escrituras Sagradas, que refutam anos de ensinamentos, né, bíblicos, e que a gente aceita, a gente está fugindo da verdade, a gente não está vivendo na verdade. E a verdade, ela nos livra de cair em enganos, sabe? O próprio Jesus disse que nós temos que conhecer as Escrituras para a gente não ser enganados, porque vem coisas, a gente ouve coisas, a gente começa a ser enxertado por coisas do mundo, que a gente acaba pensando que aquilo é certo, que aquilo é verdade, e não é. Quando a gente olha pela luz das Escrituras Sagradas, que é Jesus Cristo, a gente entende que somente nele é a verdade. E a verdade em Jesus Cristo é que vai fazer com que a gente sobreponha todas as mentiras. Isso serve para as nossas vidas, serve para a nossa comunidade, serve para as nossas leis. Então, tudo aquilo que a gente entende que é verdade, que é verdadeiro, que vem de Deus, isso vai nos ajudar a sobrepor as mentiras do diabo. E o próprio Cristo, a própria Escrituras Sagradas, nos diz o seguinte: olha, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é verdadeiro, nisso pensais. Ou seja, a nossa mente ela é direcionada para viver coisas longe da presença do Senhor, longe da verdade, né? Então a própria Escritura Sagrada nos diz: olha, naquilo que for errado, naquilo que for mentira, naquilo que for engano, sai fora. Comece a pôr na mente de vocês as coisas boas e as coisas verdadeiras. Pense nessas coisas. Ou seja, trocando em miúdos aqui, nós temos que passar a viver pensando em Jesus, sabe? Pensar em Jesus todos os dias das nossas vidas, para que nós possamos ter uma vida abençoada, uma vida segura diante dele, uma vida onde o engano da mentira não vai poder nos alcançar, porque nós vamos estar firmes na verdade que é Jesus Cristo. E depois ele fala que ele é a vida, né? Jesus Cristo, ele é a vida. Então ele é a pessoa, né, que nos traz a viver. Sem vida ninguém vive, não é verdade? Sem a vida não tem como ter vida. Se Jesus não estiver em nós, se Jesus não estiver manifestando em nós não temos como viver de verdade, sabe? Muitas pessoas hoje elas têm fôlego de vida, mas não têm vida. E muitas pessoas estão enganadas, por não conhecerem Jesus ainda vivem uma mentira, vivem uma vida que não é uma vida verdadeira que Jesus Cristo tem para dar, sabe? Uma vida infinita, uma vida, porque a nossa vida baseada pelas Escrituras Sagradas, ela não termina nesse campo que nós vivemos hoje. Existe um pós-vida, existe uma vida eterna que a Bíblia nos garante, que Jesus vai voltar e os mortos vão ressuscitar e a gente vai viver com Deus. Então Jesus nos propõe, além de viver uma vida boa aqui na terra, não sem lutas, mas uma vida firme e consciente de que nós vamos vencer todas as adversidades nele, ele nos propõe uma vida eterna, onde nós possamos gerar expectativas de viver alegres e felizes por ele, na verdade. Então Jesus ele nos faz esse convite para que nós possamos ser felizes,
ter alegria no Senhor. Então Jesus, ele é o caminho. E ele é o caminho seguro. Jesus não é uma rota, Jesus não é um atalho, Jesus não é uma encruzilhada. Jesus, ele é um caminho reto que não vai nos levar para Deus. E nesse caminho nós vamos ver placas de sinalizações que vai nos ajudar na nossa vida com Deus. Jesus é a verdade infalível, pode vir a mentira que for. Se nós tivermos Jesus no nosso coração, nós vamos vencer. Nós vamos conseguir sobrepor toda essa mentira. E Jesus é a vida interminável, porque além dessa vida que nós estamos vivendo, existe uma vida futura que Jesus tem preparado e reservado para nós, conforme diz lá no livro de Apocalipse. Então assim, Deus tem feito um convite para nós hoje. Se nós formos olhar os sinais dos tempos, nós estamos vendo que está se findando. Estamos chegando próximo do fim. Mas nós ainda temos recebido o convite do Senhor diariamente para que nós possamos viver uma vida bem e uma vida cheia da presença de Deus, conforme Jesus Cristo tem nos proposto. Então, aceite esse convite de Jesus, aceite esse chamado de Jesus para viver uma vida feliz com Ele, Segue Jesus, Não deixa de ter a sua vida com Deus por conta das situações que têm vindo sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, As coisas que nós temos vivido. Não deixa de buscar a face de Deus. Viva uma vida plena, uma vida cheia e seja cheio da glória do Senhor no nome de Jesus. Hoje Jesus está falando, segue-me, aceita o chamado de Jesus e vai com Ele. Deixa Ele te conduzir para onde Ele quiser e saiba que Deus tem o melhor para a tua vida. Que Deus te abençoe, que essa palavra encontre espaço no teu coração e que você seja feliz no nome de Jesus. Amém.